Quando a gente fala de nomadismo digital, de intercâmbio voluntário, de viajar de longo prazo, de cair nesse mundão através de um sabático, vem sempre aquela enxurrada de perguntas comuns, principalmente eu que trabalho com redes sociais. Muita gente quer saber como é que faz, como é que vive, como é que faz tudo, um monte de coisa. E eu percebi, ao longo dessa minha jornada trabalhando com redes sociais desde 2019, que as dúvidas, gente, elas não variam tanto assim. É claro que tem algumas mais específicas, mas no geral elas são mais ou menos iguais. As mesmas questões que você tem aí é muito parecida com o do coleguinha do lado. Então esse vídeo eu resolvi fazer um quadro diferente aqui nesse Instagram. O Leandro Responde. Sim, gente, eu vou responder as principais dúvidas que foram me enviadas numa caixinha de perguntas que eu fiz lá no meu Instagram, @euleandromariani. Se esse vídeo for legal, se vocês gostarem desse formato, eu posso trazer mais vezes, porque a gente respondendo caixinha lá no Instagram, eu acho que fica muito superficial. 15 segundos para você expressar toda uma ideia de viajar ao mundo nem sempre é suficiente. Então eu resolvi trazer aqui no YouTube pra gente poder conversar mais, eu poder aprofundar mais nessas questões. Nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de viver viajando, nós vamos falar de um monte de coisa, de trabalho remoto, de fazer amizades durante a viagem, de famílias nômades, enfim, várias coisas legais. Então fica comigo aqui até o final do vídeo para você não perder nada. E para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Leandro Mariani e eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo desde 2019. Eu tô gravando esse vídeo aqui diretamente para vocês da linda Indonésia, isso mesmo, um país que eu mal cheguei, mas já considero pacas. Mal cheguei, mas eu tô completamente encantado com esse local. E como eu disse pra vocês, nesse canal eu trago aqui dicas pra quem quer se tornar nômade digital, quem quer fazer intercâmbio voluntário, quem quer viajar barato, quem quer fazer o sabático, enfim, quem quer se jogar nesse mundão com segurança, se inscreve nesse canal aqui. E, gente, já deixa aquele likezinho no vídeo, isso me ajuda na entrega. Então, sem mais delongas, bora responder a caixinha de perguntas de vocês aqui neste vídeo. Então, pessoal, estou com o meu Instagram aberto aqui, eu acho que não tá focando em mim, ó, que essa câmera ela cisma de querer focar na minha cara. Deixa eu ver aqui, ó. A few moments later. Aí, ó, como é as caixinhas de perguntas aqui, eu vou ler o nome de vocês, postar aqui nos comentários e postar aqui com a caixinha e vou responder cada uma delas. E bora começar com uma que eu acho que é bem crítica, né? Falar de dinheiro. A Ingrid, ela perguntou se é possível conseguir viver bem só trabalhando pela internet. Gente, vamos começar acabando com um disclaimer aqui, né? Muita gente confunde nomadismo digital com passar perrengue, passar fome, dormir na rua e etc. E eu não sei de onde veio esse pensamento, né? Por que as pessoas têm a tendência de pensarem assim, mas principalmente no meu tipo de conteúdo, se você cair aqui pra dentro desse canal, você vai ver que eu foco muito em ganhar em dólar e viajar barato. Muita gente eu percebo que tem essa questão e confunde viajar barato com falta de higiene, falta de conforto e etc, né? E não é assim que as coisas funcionam. Eu viajando barato, às vezes eu fico em acomodações que são inclusive melhores do que os lugares que eu morava no Brasil, em regiões melhores, sabe? Eu vim de uma região, um bairro muito simples de Belo Horizonte, então viajando barato eu consigo estar em lugares muito melhores, perto de tudo e etc. E ganhando em dólar, né? Que eu ganho em dólar, eu vou deixar até que um vídeo linkado aqui no card para vocês saberem um pouquinho mais sobre opções de ganhar em dólar pela internet. Eu consigo ter um equilíbrio de vida muito melhor do que quando eu tava vivendo no Brasil na minha rotina, né? Ganhar em dólar faz eu multiplicar por 5 o meu salário a cada hora que eu trabalho, porque eu recebo por hora, e viajar barato faz eu gastar menos esse dinheiro que é maior. Ou seja, o que acontece no meu dia a dia, né? Quem me acompanha no Instagram vê que eu consigo ter um equilíbrio muito legal aí entre trabalho e viagem. Eu sempre falo que não adianta você cair pro mundo só querendo eu quero ser nômade digital, eu quero viajar o mundo, mas se você não sabe economizar na sua viagem, você vai chegar na Europa, que é um continente caro, por exemplo, você tem que ficar o dia inteiro no quarto de hotel trabalhando, né? Então a gente precisa separar essas coisas, mas ao mesmo tempo a gente precisa desmistificar que nômade digital é uma pessoa que não preocupa com a saúde financeira, que não tá preocupado lá na frente na aposentadoria, que tá vivendo, jogou a vida ao léu e tá fazendo as coisas assim, à risca, sabe? Não é assim que funciona. Inclusive, né, eu comecei a minha jornada fazendo um sabático, então por um tempo eu não estava trabalhando mesmo, mas o sabático, ele me deu condições de conseguir o meu trabalho online, porque durante o meu sabático eu consegui finalmente sair do mundo da engenharia, que é onde eu estava imerso desde a minha formatura na faculdade, e foi a primeira vez que eu consegui
conseguir explorar outras áreas que eu percebi que eu tinha habilidade para poder trabalhar de forma remota, né? Então essa que é a grande questão. A gente precisa desvencilhar essas coisas, né? De que nômade não consegue ter uma estabilidade financeira. Inclusive, gente, tem muito nômade digital ganhando muito mais do que as pessoas que estão aí vivendo no Brasil, né? Principalmente com essa inflação que a gente está vivendo, principalmente com essa recessão gigantesca que a gente está vivendo. Você ganhar numa moeda valorizada, muito facilmente você consegue extrapolar os ganhos no Brasil. Pra vocês terem ideia, gente, eu estava vendo uma pesquisa que a média salarial no Brasil hoje é de R$ 5,71 por hora a média do brasileiro, gente. Isso é tipo $1. Qualquer profissão inicial que você for começar a trabalhar ganhando em dólar, você vai ganhar mais que isso. Qualquer profissão, sabe? Então a gente tem que aprender a desvencilhar essas coisas, tá bom? A próxima pergunta aqui foi fora de contexto. Para viajar barato, precisa passar muito perrengue? Adorei a pergunta, gente. E vamos lá, né? Primeiro a gente precisa entender o conceito de perrengue, que pra mim, durante a minha viagem, ele mudou muito. Antigamente, perrengue pra mim era ter que dormir uma noite no aeroporto, um rato passar num restaurante, enfim. Isso continua sendo perrengue. Mas pra mim, o maior perrengue era o que eu vivia na minha vida antiga. Que era o quê? Ficar no escritório trabalhando de 7 da manhã até 8, 9 horas da noite todo dia, esperando sexta-feira chegar, pegar um trânsito pra ir trabalhar, ficar contando no relógio a hora pra sair do meu trabalho. E isso pra mim que é perrengue, né? E é um perrengue que eu vivia todo dia. Viajar barato, ele vai te colocar em situações que são menos confortáveis do que a sua vida padrão. Às vezes, não sempre, mas vai ter alguma situação ou outra que eu já passei noite em aeroporto, por exemplo, já tive que dormir em aeroporto porque eu cheguei num lugar e o hotel estava extremamente caro, ou então porque eu teria que, por exemplo, eu queria economizar uma noite de hospedagem. Às vezes eu vou viajar de ônibus, por exemplo, e, by the way, eu amo viajar de ônibus, né, gente, porque eu na minha rotina viajando, conhecendo vários lugares, eu não consigo nunca colocar minhas séries em dia, meus podcasts em dia. Então se você tem eu odeio passar por raio-x do aeroporto, eu morro de preguiça de ter que tirar computador, tirar a máquina fotográfica, drone, explicar por que eu viajo com esse tanto de coisa, enfim, porque eu produzo conteúdo, né, mas explicar isso toda vez é um saco. Então eu sempre dou a prioridade pra viajar de ônibus, só quando o avião tá muito mais barato. Então às vezes eu coloco o ônibus pra pernoitar, pra economizar uma noite em hospedagem, eu faço coisas desse tipo assim, e claro, eu, na minha vida antiga, trabalhando como engenheiro no escritório, eu não passava por situações como essa. Mas eu me acostumei tanto, eu acho que as prioridades da nossa vida, elas mudam tanto, principalmente quando a gente tá viajando, né? A cabeça da gente muda. Pra mim, antigamente, isso tudo seria perrengue, eu não conseguiria me imaginar nessa situação. Hoje, eu quero ter um equilíbrio de vida maior. Eu quero chegar, curtir o lugar, eu quero trabalhar menos e conseguir, dessa forma, aproveitar os lugares que eu tô passando. Então, o meu conceito de perrengue, ele mudou muito. E uma coisa que a gente pode falar, que eu já falei nesse vídeo, né, que a gente tem que pensar, é que viajar barato a gente não pode confundir com falta de higiene e falta de conforto nas hospedagens que a gente tá ficando. Eu não vou ficar em lugar sujo, gente. Eu não vou ficar num lugar que é um bairro que tem uma balada do lado a noite inteira fazendo barulho na minha cabeça. Eu não faço isso. E se eu chegar por acaso e me enganar na hora de colocar uma hospedagem e cair num lugar desse, eu não tenho contrato de aluguel de 1 ano que tem que pagar multa pra sair, não. Eu simplesmente pego as minhas coisas e vou pro próximo local, sabe? Então assim, a gente tem que parar de pensar isso. A gente não gosta, a gente consegue mudar, a gente tem muito mais flexibilidade. Então a gente não pode confundir essas questões, tá? Então sim, você vai passar por situações que você não está acostumado na sua vida rotineira? Sim, mas isso significa que é um perrengue? Não, você vai mudar muito a sua visão. Eu lembro que no início da minha viagem, eu tava passando por vários perrengues e na hora que as pessoas me perguntavam, você tá passando por muito perrengue? Eu ficava horas pensando, falava assim, não, gente, porque a gente acostuma tanto, sabe? O ser humano é tão adaptável. E aí eu lembrava da minha vida antiga e falava assim, tava passando por perrengue antes de começar a viajar, agora eu tô de boa, eu tô feliz conhecendo o mundo inteiro, sabe? Então eu acho que a gente tem que ir nessa linha aqui. A Babi Baroni, que é uma amiga que inclusive trabalhou comigo na época de engenheiro, ela mandou uma perguntinha aqui, se eu conheci muitas famílias nômades. E gente, quando vocês se jogarem no mundo, vocês vão perceber que os lugares que você frequenta estão muito relacionados ao seu perfil. Eu vou dar um exemplo muito óbvio, mas só para vocês entenderem. Aqui em Bali, por exemplo, tem um bairro de surfista. Se eu tô no bairro de surfista, eu vou encontrar muitos surfistas. Tem um bairro que é muito famoso por nomadismo digital. Nomadismo digital tem geral em Bali. Eu vou até deixar um vídeo aqui que eu falei sobre custos de Bali aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor a diferença das regiões. Mas tem um bairro aqui que é tem muito mais café. Se eu tô nesse bairro, eu vou conhecer muito mais nômades digitais. Eu sou uma pessoa que eu sim conheci muitas famílias viajando, mas eu sei que tem muito mais. Eu já vi famílias com bebês. Eu já fui no aniversário de criança de 1 ano, gente, na Tailândia. Uma família da Europa tava viajando pela Tailândia, eles fizeram um aniversário que a gente tinha amigos em comum e eu fui no aniversário de criança durante a minha viagem com o bebê.
brigadeiro. Mentira, não tive brigadeiro não, porque brigadeiro é só no Brasil. Mas enfim, consegui explorar um pouquinho essa parte também. E sim, quando você é uma família, pode ter certeza que você naturalmente vai frequentar lugares para levar os seus filhos, dependendo da idade de cada um. E isso vai te conectar com as famílias nômades que tem pelo mundo. No Brasil ainda tem pouca gente viajando no geral, né? Não só as famílias. Mas, falando de gringo, gente, vocês vão conhecer muita gente. Eu já vi de tudo, gente. Até filho adolescente. Eu já vi gente mais velha, tipo assim, situação do filho. Tem um cara de Copangan que ele é DJ. Ele é francês e DJ. E ele mora já em Copangan tem mais de 2 anos. A família dele, a irmã, o pai e a mãe foram visitar eles na ilha de Copangan, apaixonaram por Copangan e mudou a família toda pra ilha, gente. Bizarríssimo. E os filhos mais velhos, que eu tô falando de filho de 30 anos, tá? Agora tá todo mundo morando por lá. Então sim, você consegue encontrar assim, dependendo das regiões que você tá frequentando, dos ambientes que você tá frequentando. A próxima pergunta foi da Travel by Vivi. Ela perguntou se sabático é um encontro consigo mesmo? E sim, gente, sabático pra mim foi uma das experiências mais libertadoras que eu tive na minha vida, né? Nós temos a mania de falar que a gente tem liberdade, a gente sempre fala isso. Ah, pô, nós somos, pela Constituição, nós temos liberdade. Mas será que a gente tem mesmo? Será que a gente não tá preso num trabalho que a gente não gosta? Será que a gente tá preso numa ideia da sociedade que a gente não quer seguir? Será que a gente tá preso em situações, em relacionamentos que a gente não quer estar mais por algum tipo de medo, sabe? Agora se põe numa situação, imagina você chegar num país que você não conhece ninguém, o sabático você não tá trabalhando, mas quem não sabe que é sabático também, eu vou deixar um link a card para vocês entenderem toda essa parte de custo, como é que funciona, o que é, como é que faz, vou deixar aqui para vocês, mas o sabático você não tá trabalhando. Imagina você chegar num país novo, que você não conhece ninguém, podendo ser quem você quer ser, se libertar de qualquer amarra, sem ter um compromisso e alguém para dar uma satisfação. É claro, né, gente? Tô falando de fazer tudo isso com ética, né? Então, se você fizer isso, imagina, é a primeira vez na vida que você vai ter realmente a sensação pura de liberdade. Então, ter isso, o que acontece? Você começa a fazer coisas que realmente te agradam. Porque na nossa rotina, o que acontece? Muitas pessoas, elas estão focadas, né? Elas estão tão focadas no trabalho dela, tão focadas nas coisas que ela tem, que precisa fazer, que ela vai se desconectando da sua essência. Existem várias habilidades que você nem sabe que você tem, porque você não utiliza no seu dia a dia. E no sabático vai ser a primeira vez que você vai olhar pra dentro e falar assim, agora o tempo é meu, eu posso fazer o que eu quiser pra mim. Eu não me lembro, gente, antes do meu sabático, eu não me lembrava qual que era a última vez que eu tinha tido essa sensação de liberdade, porque desde a minha primeira memória que eu tenho na cabeça, eu tava na escolinha, que é super importante, né, fazendo o jardim de infância, que me deu base, me deu conhecimento e etc. Mas eu tava fazendo alguma coisa que tinha que ser feita, não uma coisa que eu escolhi fazer. Vocês estão vendo a diferença? Aqui eu quero deixar claro que eu não tô julgando a escolinha, que a educação é super importante, tá, gente? Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ter acesso à educação. Mas o que eu tô falando é que em um determinado ponto da minha vida eu cheguei numa situação que eu não tava mais seguindo as coisas que eu tinha que fazer, o que os outros estavam falando pra eu fazer. E sentir isso de verdade, gente, é libertador e faz você se enxergar melhor, se conectar com a sua essência, entender o que é que você gosta de verdade, quais são as habilidades que estão escondidas aí dentro de cada um. E isso pode até se tornar uma profissão, como aconteceu comigo, né? No meu sabático eu descobri a minha profissão do trabalho hoje. Carla Gabriele me perguntou aqui, quando você precisa fazer uma consulta ou algo do tipo, como é que você faz? Então, ela provavelmente está falando de consulta médica aqui, né, gente? Médico tem em todos os países do mundo, né? Então, eu simplesmente faço os meus exames. Outro dia eu fiz alguns exames na Tailândia, recentemente. Eu já tive problemas também de saúde durante a viagem, peguei conjuntivite, tive Covid, já tive infecção alimentar. E eu ia procurar um médico, fazer meus exames e etc, fazer meus testes para poder, igual tá aí no Brasil, né? A gente tem que também parar com a ideia de que médico, ser dentista, essas coisas elas são piores do que no Brasil. Até que existem alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, o médico é muito caro. Na Europa, um dentista é muito caro. Mas, por exemplo, na Tailândia, esses serviços básicos, eles são muito parecidos com o Brasil em relação a preço e a qualidade é excepcional. Eu não sei nem se vocês sabem, a Tailândia, né, é um país que ele é conceituado mundialmente na parte de saúde. Tem várias pessoas indo fazer cirurgia na Tailândia, né? Então foi um lugar que eu fiquei muito tempo, então eu consigo ter acesso a todo esse tipo de serviço estando em qualquer lugar do mundo. Então a gente precisa desconectar essas coisas.
A Michelle falou que conseguir uma cama confortável. Gente, isso é o que eu mais faço. Eu não vou dormir num pedaço de pedra, né, gente? Viajar barato não tá relacionado a isso. A gente já falou isso aqui nesse vídeo, então não vou me aprofundar muito aqui, não. Mas conseguir uma cama confortável é super possível mesmo viajando barato. A Larissa, ela perguntou, como você faz com atividades físicas, alimentação durante as suas viagens? Usa algum app? Gente, eu vou contar pra vocês aqui da parte de viajar barato, o que é mais difícil de tudo pra mim, realmente é a parte de alimentação. Alimentar saudável e barato. Você combinar essas duas coisas. Por quê? O que é barato nos países são as comidas típicas, que eu amo experimentar. Eu amo chegar num país novo e comer e etc. Eu sempre coloco pra fazer isso. Mas imagina um estilo de vida que eu mudo muito de país e eu só ficar comendo comida típica que normalmente é cheio de açúcar, cheio de gordura. Eu vou jogar minha saúde pro buraco, né? Então eu preciso ter uma atenção maior. E esse ano de 2022, por exemplo, que eu tô gravando esse vídeo, eu priorizei muito a minha saúde. Eu como a comida local, óbvio, mas eu deixo ao final de semana, comer com moderação. Mas no meu dia a dia eu tô buscando uma rotina muito saudável. Eu tô fazendo até um vídeo que eu vou soltar mais pra frente, que eu tô fazendo um acompanhamento nutricional com a Sara, minha querida. Eu vou até deixar o link do Instagram dela aqui na descrição desse vídeo pra quem quiser conhecer o trabalho dela, que é muito legal. E ela me passa todas as orientações alimentares. Ela fez um plano alimentar pra mim que funciona em qualquer país do mundo, então eu consigo adaptar e ter mais essa consciência pra ter hábitos saudáveis da minha vida. E com relação à atividade física, uma das minhas alunas, ela é personal trainer, ela tá viajando pela Europa aqui agora e ela faz consultorias online. Então ela me montou, eu tenho uns elásticos, né? Eu vou mostrar isso tudo no vídeo com mais detalhe que eu vou fazer mais pra frente, mas eu tenho uns elásticos, então eu consigo fazer de qualquer lugar. Então eu tô mantendo isso. Os dois, eu tenho um aplicativo exclusivo, né? Eu tenho um aplicativo de treino e um aplicativo de dieta, mas que foram fornecidos por esses profissionais. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer mais o trabalho delas, olhar aí, vocês conseguem fazer alguma consulta, ter acesso a esses aplicativos, porque os aplicativos eles são montados a partir das necessidades individuais das pessoas, né? Não adianta eu indicar um aplicativo aqui que vocês não vão conseguir seguir a minha dieta, o meu treino, cada um tem um objetivo diferente. A Vanessa Barbosa perguntou, Sabate, como passar na imigração sem emprego? Gente, a imigração ela não quer saber se você tem um emprego, não. Ela quer saber se você tem dinheiro para se manter naquele país, né? Então, o que eles podem te pedir é comprovante de renda. Mas, por exemplo, se você tiver um cartão de crédito, isso já serve como comprovante de renda, né? Muitas pessoas têm esse medo, assim, falando, eu tenho que ter dinheiro na conta para passar pela imigração. E eu posso contar uma coisa para vocês, eu já passei por mais de 40 países nesses 3 últimos anos aí de viagem, né? Nunca me pediram um comprovante de renda, nunca, mas eu sempre tenho ele preparado para mostrar, mas nunca me pediram. Então a gente tem que parar com esse medo também, que isso não é uma tá lá escrito na regra para entrar no país, mas muitas das vezes eles nem cobram isso, tá bom? A Kelly Cardoso perguntou, medo constante de passar por alguma coisa negativa e não voltar para casa no Brasil. Gente, realmente medo é uma coisa que a gente não pode controlar, né? Ele sempre vai existir. Eu tenho medo, eu vim pra Indonésia, passando por mais de 40 países, eu vim pra cá com medo de vir pra cá, porque era um país que eu não conhecia, né? Então não tem como a gente falar assim, você vai apertar um botão e você vai parar de ter medo. O que pode te tranquilizar um pouco é saber que, o que eu recomendo, se você tiver um dinheiro de emergência para pagar uma passagem aérea, pelo menos, você consegue chegar no Brasil, na pior das hipóteses, em 48 horas você tá no Brasil. Pior, eu tô falando que você tá, sei lá, no Japão, que é do outro lado do mundo, ou na Tailândia, ou na Indonésia. Se eu agora preciso ir pro Brasil urgentemente, máximo 48 horas eu tô lá, sabe? Hoje tem voo todos os dias para todos os lugares do mundo. Então isso facilita esses processos. Então o que eu recomendo para diminuir, né, para você mitigar isso um pouco, é ter um dinheiro de emergência para que você possa comprar uma passagem aérea de última hora e chegar no destino que você precisa, tá bom? O Curtim.engenheiro perguntou, é verdade que os demais nômades da Tailândia te auxiliam a entrar no nomadismo? Sim e não. Ninguém vai chegar pra você e vai falar assim, oi, deixa eu te falar uma coisa, quero te ajudar a ser nômade digital. Vai chegar isso, você vai ter que correr atrás pra fazer essas conexões. Mas eu já fiz várias reuniões de troca de experiência, eu tenho um curso, né, sobre nomadismo digital e eu trago várias entrevistas que eu faço com vários nômades, com profissões diferentes que eu conheci no mundo e isso rola muito, essa troca de experiências. Eu já aprendi muito com as pessoas, eu vi as oportunidades de me tornar nômade na Tailândia, por isso que é um dos motivos que eu tenho um carinho mais especial ainda pela Tailândia, mas isso pode acontecer, mas você tem que estar aberto para isso, você tem que procurar isso para fazer acontecer.
A Gabriela.Latini perguntou: queria saber sobre a instabilidade de trabalhar online. Pessoal, assim, a gente tem que entender que trabalhar online, existem vários formatos, né? Você pode trabalhar online para uma empresa recebendo salário todo mês. E você pode ser, como eu sou, autônomo. Mas, por exemplo, é a mesma coisa, eu tenho uma empresa, né, com CNPJ registrada no Brasil, onde eu faço tanto os meus trabalhos freelancers, quanto eu atendo meus alunos, eu pago imposto das minhas mentorias, dos meus alunos, etc. Eu tenho uma empresa mesmo. Se eu tivesse aberto uma padaria no Brasil, eu também teria uma certeza de quanto eu vou receber. Só que o que isso me deixa mais tranquilo é que, por exemplo, hoje em dia existem tantas oportunidades de trabalho para freelancer, e eu já contei minha experiência para vocês em outros vídeos, que quando eu decidi ser freelancer, eu quero ganhar em dólar. 20 dias depois eu já estava com um contrato de trabalho, trabalhando por hora, recebendo $75 por hora para procurar trend no TikTok. Então, assim, quando a gente precisa, se eu chegar num ponto que eu preciso de mais dinheiro, eu sei que rapidamente eu consigo consultar e recorrer a opções para conseguir esses trabalhos e etc, né? Tudo que eu já falei nos vídeos desse canal aqui, não tô falando nenhuma novidade, só dá uma explorada no canal que você consegue achar mais informação sobre isso. A Carla Gabriele perguntou: eu tenho interesse de viver isso com mais 3 amigos, como você acha que deveríamos fazer? Eu conheço gente que viaja com os amigos, né? Mas, gente, ser amigo não significa que vai ser bom todos os momentos do dia juntos durante uma viagem. Já deve ter percebido que tem amigo que é excelente. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu não consigo viajar com ele. A gente viaja junto, a gente vai discutir, porque os hábitos são completamente diferentes, a rotina dele é totalmente diferente. Eu amo esse amigo meu, a gente dá super bem, mas a gente não viaja, a gente evita de viajar junto. Você precisa ter uma noção disso para não dar problema. Eu conheço várias pessoas que tiveram problemas durante a sua viagem. Não quer dizer que é impossível, não, mas tenha noção de como é que é os hábitos de cada um para você evitar desgaste, aquele famoso desgaste que a gente quer evitar quando a gente viaja, a gente só quer relaxar. Mas eu incentivo, caso os seus hábitos sejam parecidos, caso você queira testar, e deixa as coisas muito abertas, as regras muito abertas, né, gente? Ó, seguinte, se a gente sentir que não tá dando certo, a gente continua amigo e cada um segue seu rumo, sabe? Separa, sabe? Agora, uma outra coisa que acontece, né? Quando eu comecei a fazer uma viagem de volta ao mundo, eu tava com tanto medo que eu também queria vir com um amigo. E a gente começou a fazer o planejamento junto. Aí tava chegando na data que a gente colocou no papel, começou a fazer enrolar. Ah, talvez eu vá, vamos adiar mais 3 meses, vamos adiar mais 4 meses, vamos adiar mais 6 meses, vamos adiar mais 1 ano. Eu percebi que eu tava entrando no sonho dele. Tipo assim, ele tava com os medos dele, na verdade, né? Ele queria adiar, mas eu não. Então eu peguei minhas coisas e vim viajar. Se eu não tivesse vindo viajar, eu estaria até hoje na minha profissão antiga, porque você não coloca a sua, não depende dos outros, não, sabe? Faz o seu. Todo mundo tem medo, todo mundo tem receio, você não pode entrar nessas coisas dessas outras pessoas, né? Esse amigo meu, até hoje, ele fala que ele vai começar e ele não começou. E eu já tô viajando há 3 anos, mais de 3 anos, né? Então, ainda bem que eu não fiquei dependendo disso para começar a minha viagem. A Fê Roma falou: sou enfermeira, que curso eu poderia fazer para poder trabalhar como nômade fora da enfermagem? O meu! Eu não tenho vagas abertas sempre, provavelmente nesse vídeo aqui, não sei em qual momento você tá vendo esse vídeo. Talvez eu tenha, talvez eu não tenha, né? Eu não tenho uma frequência certa para abrir vagas pro meu curso, mas para quem tiver interesse eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo com a lista de espera, e aí eu sempre faço um evento antes, explico melhor como é que vai funcionar e etc. Você pode entender mais, mas o curso basicamente ensina qualquer pessoa a ganhar em dólar pela internet e viajar gastando pouco para ter um equilíbrio de vida melhor aí durante as suas viagens e trabalho, né? A Fora de Contexto perguntou: é muito burocrático ficar mudando de país? Gente, eu vou falar que não é. Eu sou do nível de pessoa, claro, tem países e países, mas o nosso passaporte brasileiro é um dos melhores passaportes do mundo. Então pra gente é muito mais fácil fazer essa mudança de país, né? Na época do Covid, né, vacina, etc, as coisas estavam um pouquinho mais complicadas, mas agora as coisas já estão entrando de novo na normalidade, então tá ficando cada vez mais de boa. Mas existem alguns países que são mais chatinhos, mas eu sou de um nível de pessoa, gente, que às vezes eu tô tão desligado com essas coisas e sempre dá certo. Mas quando eu tava indo pra Europa no início desse ano, na Europa você precisa de seguro de viagem pra poder entrar, e eu ia fazer meu seguro, mas eu acabei esquecendo, e eu tinha uma conexão nos Estados Unidos. Eu saí do Brasil dentro do voo pros Estados Unidos, eu estava dentro do voo, gente. Eu pensei: cadê o meu seguro viagem? Eu não fiz. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, liguei o Wi-Fi e fechei o seguro de viagem, sabe? Então, assim, eu quero trazer esse exemplo, não é pra vocês seguirem isso que eu tô falando, tá? Eu só quero trazer isso como exemplo pra vocês entenderem que o tão relaxado que eu tô em relação a isso já, sabe? O tão fácil que é. É claro, existem algumas dicas, né? Inclusive, tava falando do curso, no curso eu tenho um módulo só de imigração, né? Eu sigo alguns passos básicos aí pra não ter problema, e eu nunca tive problema em nenhuma imigração em nenhum país do mundo, sabe? Então sempre foi muito tranquilo.
A Carolina Teles 21 perguntou: medo de não aprender a falar inglês. Pensa bem comigo, Carolina, você já tá vivendo esse medo hoje, né? Porque você não tá aprendendo inglês no Brasil, muito provavelmente. Então, enquanto você não começar, esse medo ele vai continuar presente. Eu sei, gente, que é difícil quebrar medo, tá? Eu não quero ser... Eu já fui uma pessoa que, tipo assim, falava com as pessoas, se joga, vai, etc. Mas eu sei que não é simples assim. Eu sei que muita gente tem algumas questões internas que precisam ser resolvidas, etc. Mas nunca vai ter um momento perfeito. Você vai falar assim, hoje eu perdi o medo de falar inglês, de não aprender inglês, vou viajar. Não vai chegar esse momento. Então você tem que pegar e se jogar. Tá? Infelizmente, vai ter que chegar um momento que você tem que jogar esse medo para trás e ver que aquilo não é relevante o suficiente para te afastar do seu sonho. Então é um recado que eu preciso dar para você. Mas se você começar a sua viagem também focando em ficar com brasileiro, que é o que muita gente faz, ficar cercado de brasileiros, falando só português, ligando para sua família o tempo inteiro, só no telefone com seus amigos do Brasil, você não vai aprender mesmo. Então você tem que estar aberta a errar a sua gramática, errar na fala, porque dessa forma você vai conseguir atingir melhores resultados e aprender de uma maneira muito mais exponencial que estando no Brasil fazendo um curso convencional. A Fora de Contexto perguntou: vai trabalhar todo dia da praia? Gente, isso é o maior mito que existe, né? A gente vai levar o seu computador pra areia e com água nele, né? Ficar trabalhando na piscina. É claro que às vezes eu vou pra um café que tem na praia, que é legal, etc. Mas a gente tem que tirar aquela imagem do nômade digital trabalhando de óculos de sol deitado numa espreguiçadeira na praia ou na piscina, né? Isso não acontece. A gente precisa de um local apropriado para poder trabalhar, mas o que acontece, né? O que eu prezo muito é ter um equilíbrio. Então tem um momento que eu tô trabalhando, tem um momento que eu tô indo pra praia. A Aninha perguntou: como é que é a formação e vínculo com amigos locais, sendo que nômade está sempre viajando? Você encontra primeiro muitos nômades também durante a sua viagem, né? Então o que já aconteceu comigo várias vezes, incontáveis vezes, é fazer um amigo na Tailândia e reencontrá-lo na Alemanha, sabe? Então você conhece muitas pessoas que estão em movimento também. E eu tenho amigos que, tipo assim, que eu fiz na estrada, que são amigos bizarramente amigos, como se eu conhecesse desde sempre, e a gente sempre conversa e a gente já se encontrou várias vezes. Eu tenho a Nath, por exemplo, do Psico Pro Mundo, que eu adoro ela. A gente se conheceu na Tailândia e a gente já se reencontrou a gente já se encontrou no México, reencontramos no Brasil numa temporada que eu estive lá, e reencontramos em Israel também, sabe? Então, assim como ela, eu tenho vários outros exemplos de pessoas assim. E eu também, as pessoas, né, os nômades, eles estão muitos deles, né, e quem tá viajando barato também, tá muito mais aberto a fazer amizade, então é muito mais fácil se conectar, né? E às vezes a gente acha grupo, gente, que, tipo assim, é bizarro, é uma conexão que parece que, nossa, que é amigo de anos, e aí você muda seu roteiro, você começa a viajar junto, enfim, já rolou isso várias e várias vezes comigo, sabe? Depois você mantém contato, mas aí, por exemplo, os planos vão mudar, aí você separa, mas rapidamente você consegue se conectar com outras pessoas, sabe? E o vínculo hoje, eu acredito muito que a amizade, família, essas coisas, ela tá muito mais relacionado a amor e essa conexão que você faz com eles, mesmo que seja virtual, do que tá presente todos os dias da sua vida, né? Porque tem tanta gente que tá presente, né, todos os dias e, na verdade, tá mais ausente do que se estivesse longe. Então, conexões reais, elas são muito mais importantes e eu valorizo muito mais. Gente, tem várias outras aqui, mas eu acho que esse vídeo tá ficando gigantesco, então vou ter que cortar ele aqui, porque a gente pode fazer uma parte 2 aí, se vocês quiserem, me diga aqui nos comentários. Gostei muito de fazer isso, foi um momento pra vocês me conhecerem melhor, eu falar mais sem preparar roteiro, a gente conversar, ter uma conversa mais descontraída. Se você quiser participar do próximo quadro, ele estiver ativo, me segue lá no Instagram pra mandar a pergunta, que eu sempre vou fazer o questionário por lá. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like maroto e manda pro seu amigo aí que quer conhecer esse mundão e viver com liberdade geográfica. Foi ótimo fazer esse encontro com vocês, um grande beijo e até mais.